Cheguei no improviso, mas é assim mesmo. Essa live vai ficar gravada aqui. Se possível for, vou subi-la lá no canal do YouTube. Vou subir lá no canal do YouTube essa live. Aqui no Instagram, para você que não segue, como essa live vai lá pro meu canal. Siga aí, @VanessaJennifer. Se você quer também sempre ter uma mensagem do Senhor, eu creio que você já busca Deus, mas se você ainda não tem tantas, enfim, e quer ouvir, quer começar a buscar, quer começar a ouvir a palavra de Deus também, você pode vir aqui através do @VanessaJennifer ou aqui através do canal. Se inscreva, o canal é Pão de Cada Dia, Mensagem Bíblica. Não teremos somente essa mensagem, no canal existem outras mensagens falando de temas diversos, tudo à luz da palavra de Deus, para que você consiga então meditar sobre esses assuntos que te cercam na palavra do Senhor. E aqui eu quero falar um pouquinho hoje acerca de um capítulo que eu estava lendo, capítulo 4 de Tiago, no versículo 13 ao 17. E ali suscitou muitas ideias, muitas mensagens e acerca deste tempo, acerca das coisas que você talvez esteja passando, acerca de tudo que nós temos vivido. Não só você, mas também eu, nós estamos no mesmo mundo e estas coisas sobrevêm sobre nós. Então eu quero compartilhar Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Que está falando acerca dos nossos planos. Nós fazemos planos para as coisas que que vamos fazer, que vamos desenvolver, enfim. Seja ele a curto, médio ou a longo prazo. E diz mais, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O Senhor diz, nós fazemos esses planos, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque que é a vossa vida? O Senhor aqui nos chama a atenção. Fazemos os planos, mas Ele diz, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque ou melhor, o que é a sua vida? Você sabe o que é a sua vida? O Senhor nos convida a pensar, o que é a sua vida? Para você fazer planos assim, você sabe o que é? Você tem certeza? Você sabe como agir diante dessas coisas? Você se reconhece na totalidade? Você sabe quem você é na totalidade? O Senhor nos convida aqui a saber quem nós somos, o que é a nossa vida. É um vapor, ele define aqui, ele dá uma definição, é um vapor que aparece por um pouco. Em outras passagens, em outras traduções, falam como uma neblina. E depois se desvanece. Ou seja, se fosse neblina, depois ela some. Então, está dizendo aqui que a nossa vida é um vapor, é como se fosse um vapor. Apareceu e daqui a pouco já sumiu. Ou seja, você está aqui e daqui a pouco não está mais. Você vai desaparecer, eu e você vamos desaparecer. Daqui uns dias, talvez você que esteja escutando não vai mais estar aqui, eu que estou falando não vou mais estar aqui falando. Então nós não sabemos, mas nós continuamos fazendo planos. Muito bem, vamos continuar. Em lugar do que deverias dizer, olha só, faz os planos, tem que saber quem você é, saber que você tá aqui e daqui a pouco já não está mais, que você, é rapidinho essa passagem por aqui. Mas você tem que saber que em lugar de todos esses planos que você faz, vou comprar isso, vou fazer aquilo, vou morar tal ano lá, e assim vou fazer e não sei o que, todos esses planos, o que você deve fazer? Se o Senhor quiser, e se vivermos antes então do seu planejamento, da sua lista, né? Da sua lista de coisas a fazer, você precisa colocar lá em cima ou ter no teu coração gravado. Antes de eu fazer tudo isso aqui, e eu só vou fazer isso aqui, se o Senhor quiser. Ele diz assim, se o Senhor quiser, eu viverei isso. Se o Senhor quiser, eu farei isto. Então,
Não adianta nós fazermos planos, traçarmos metas. São boas, vão nos trazer bons resultados, crescimento? Talvez sim. Mas se não é a vontade de Deus, naquele momento, para este tempo, aquele teu tópico da lista, não vai acontecer. Nós precisamos colocar em Deus. A palavra do Senhor fala, e depois eu vou colocar todas essas que eu cito, a palavra, a mensagem para você ler. A palavra do Senhor fala que há caminhos que parecem bons ao homem. Ou seja, tem coisas que, nossa, é legal você fazer, vai ser bom, parece até bom com relação ao plano de Deus. Parece bom você ser alguém, um evangelista, parece bom você aceitar este emprego, parece bom. Mas e aí? A palavra continua dizendo que há caminhos que parecem bons, mas que o fim é de morte. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não me lembro de todas essas passagens, mas glória a Deus que eu gravo no coração. E isso que é importante. Você gravar a palavra no coração. Você ter essa palavra para você dizer quando chegar a oportunidade, quando vier esse dia. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios 14:12. Então nós fazemos planos, nós fazemos listas, mas nós nos esquecemos se aquilo tudo parece bom. Mas será que o Senhor quer que eu faça aquilo? Será que é o momento de eu fazer aquilo? Tudo há um tempo determinado. Voltamos aqui em Eclesiastes 3:1. Leia lá. Eclesiastes 3:1 diz o quê? Que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Abra lá sua Bíblia, procure ou anote Eclesiastes 3:1. Já estou abrindo aqui. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você avançar no versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Ou seja, em seu tempo. Não adianta você querer. Eu estava observando as minhas flores, principalmente as minhas orquídeas. Elas estão cheias de botões. E aí eu disse, nossa, tem que abrir logo esses botões que eu quero ver, tirar uma foto delas bem bonita. Mas não adianta eu ir ali, por exemplo, se fosse o caso, e abrir essas pétalas e esses botões para que eles ficassem abertos só para que eu contemple. Adianta isso? Adianta eu apressar? Não, porque tem um tempo. Ela vai ficar bonita, também aberta, quando chegar o tempo dela estar aberta. Então, nós temos que entender que há este tempo. Não adianta você forçar um tempo que não é chegado. Se eu quisesse ali abrir aqueles botões daquelas rosas para que elas abrissem logo e ficassem mais bonitas ainda diante de mim, tudo bem, poderia fazer. Mas não era o tempo determinado. O que poderá ocorrer desta planta vir a padecer, a perder suas pétalas antes do tempo. Por quê? Porque eu fui lá e mexi, interferi no tempo de Deus. Então, para uma simples planta que tem um tempo dela crescer, dela sair as suas folhinhas, dela, se tem flor, não é? Então, começar a brotar as florzinhas e depois elas irem se abrindo e depois elas ficarem esplêndidas e aí então elas vão caindo novamente e aí vai nascer outro boto e enfim, há um tempo para todas estas coisas e nós não podemos apressar este tempo. Quando o Senhor fala em Tiago capítulo 3, do verso 13 ao 17, ele fala que nós fazemos os planos, nós fazemos as nossas listas. E não é errado você fazer o plano da sua vida, o plano para os seus filhos, o plano que você gostaria de fazer, de cumprir, aonde você vai, suas férias, enfim, não é errado. Mas o errado está em nós não colocarmos, como diz lá, diante do Senhor. Vamos voltar lá para Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 13. Eu desmarquei aqui. Versículo 13 diz, vamos para o versículo 15, né? Que em lugar de dizer tudo isso que era no versículo 14, que diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã,
Porque o que é a sua vida? É um vapor, é uma neblina que aparece e daqui a pouco some. Você está aqui, daqui a pouco vai sair daqui, mas nós temos que cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. E não o propósito que o outro fala para você cumprir. E não o propósito que talvez está escondido no teu coração, mas você quer cumprir a todo custo. E parece bom. Se você talvez falar com alguém, a pessoa vai até achar, nossa, é muito legal isso aí, eu acho legal, vai lá, faz e tal. Mas se não é o tempo, se não é a vontade de Deus, como ele diz, em vez de tudo isso, em vez de só você fazer planos e achar que você vai cumpri-los, mesmo que pareçam bons, como diz lá em Provérbios 14, 13, mas o caminho ou aquele tempo pode levar à morte. Você deveria pensar, se o Senhor quiser, nós viveremos isso. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Eu vou cumprir esta lista. Eu vou cumprir estes meus desejos. Então, nós não podemos apressar o tempo de Deus. Nós precisamos saber que há um tempo e respeitar este tempo. O Senhor tem me ensinado muito a respeitar o tempo. Antes, confesso que eu não estava preocupada com isso. Não havia me saltado aos olhos esta preocupação com o tempo. Talvez fosse um processo de amadurecimento do próprio Senhor na minha vida. Era o tempo dele. Como diz lá em Eclesiastes, que nós lemos, Eclesiastes 3, no versículo 11, não é? Que em tudo ele fez o quê? Formoso, tudo ele fez formoso a seu tempo. Vamos abrir lá novamente, Eclesiastes 3, versículo 11, se não estou enganado. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui é uma outra parte que é uma outra mensagem, né? Mas no início ali que diz: tudo fez em seu tempo formoso. Então, há um tempo para tudo ficar formoso. Há um tempo para a rosa estar aberta, linda, esplêndida, em seu auge de toda beleza. Há o tempo também dela perder estas pétalas. E tudo isso é formoso. Então, tudo no tempo de Deus é formoso. Gera frutos, alegria, paz, gozo, mansidão. O Senhor manifesta os frutos do Espírito Santo em nós quando nós respeitamos o tempo dele de agir na nossa vida. Claro, estou falando aqui para pessoas que buscam a Deus e que querem, e que creem no Senhor Jesus Cristo, na obra que foi feita, que são participantes do corpo e do sangue de Cristo. E aí também vem lá em Mateus, capítulo 4, versículo 13, no caso, versículo 17, né? Que nós não lemos adiante. Vamos continuar lendo. Diz assim, 17. Vamos ler o 15 que nós não lemos. Em lugar do que já lemos, né? Se o Senhor quiser, assim viveremos, assim faremos. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como está, é maligna. Não se vanglorie nas suas presunções. Ou seja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar certo, e isso e aquilo. Por mais que você até use o nome de Deus. Muitas vezes nós vamos fazer isso em nome de Jesus e vai acontecer isso e vai ser aquilo, vai ser aquilo. Você pode falar até em secreto muitas vezes isso, mas você tem que estar bem certo para falar, para dividir isso com alguém, se realmente o Senhor está te dando este tempo para isto. Por quê? Porque senão vai ser só vanglorias e não vai ser exatamente aquilo que Deus quer para aquele tempo. Por que acontece muitas vezes frustrações dentro da casa do Senhor, com os filhos de Deus? Por quê? Porque o filho ouviu do pai muitas bênçãos que ele tinha, mas ele quis apressar. Ele quis contar para todo mundo. O que aconteceu com José? Não temos bem certeza se isso influenciou, mas acredito que influenciou em certa parte, para nós aprendermos também. Ele teve um sonho e contou para todos os seus irmãos o que acontecia nesse sonho, que todos glorificavam a ele, não é? E aí os irmãos dele, o que aconteceu? Formou o quê? A inveja. Os irmãos deles tiveram inveja dele e tentaram frustrar o plano do Senhor na vida dele. Claro que não frustraram, mas aconteceu muitas coisas que talvez eram necessárias para provar o coração de José, mas talvez pudessem não ser necessárias para que ele cumprisse o propósito com mais leveza. Aconteceram muitas coisas. Seus irmãos venderam ele como escravo, né? E que na verdade era
para ele chegar lá no Egito, mas talvez fosse de outra forma. Mas às vezes nós falamos os nossos planos, nós abrimos o coração para pessoas que não vão te auxiliar em Deus. E muitas vezes não é para contar para ninguém, mesmo aquela pessoa que é usada por Deus. Muitas vezes, se Deus não mandou você falar com ela, não fale. Fale somente com Deus. Tem até um louvor, né? Lucas alguma coisa, não lembro o nome dele, que diz: tem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Então, muitas vezes você precisa guardar essas coisas para que você venha cumprir o propósito do Senhor e não venha se vangloriar e depois se frustrar, porque você falou apressadamente, porque você apressou, porque nós comeremos do fruto dos nossos lábios. Na multidão de muitas palavras há pecado, diz a palavra do Senhor. Depois eu vou passar esses versículos, né? Eu vou fazer uma lista para que você leia. Então, há muita frustração, mas aí diz o Senhor assim, no versículo 17 do capítulo 4 de Tiago: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes, a um grosso modo, a um primeiro olhar, nós podemos dizer, fazer o bem, né? Fazer o bem, ajudar o próximo, fazer o bem, é fazer as coisas certas, é não infringir as leis, é estar tudo em dia, não dever para ninguém, não matar, não roubar, esses mandamentos, né, que nós conhecemos. Tá, eu faço bem. Mas este bem que o Senhor nos convida aqui, o Senhor me levou a mais profundo. Aquele que, pois, sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Qual é o bem que o Senhor está se referindo aqui? O bem é a palavra dele. Este é o bem, né? Ele disse que nem ele era bom. Jesus disse: bom é o Pai que estás nos céus. O Pai que lá está no céu, ele é bom. E a palavra dele representa aqui o Pai. Esta palavra, que é a Bíblia Sagrada, representa o nosso Deus, aqui conosco, para nós entendermos e compreendermos, sermos ensinados. Então, o bem que o Senhor quer que a gente faça é o bem que está na palavra dele. Claro que temos que cumprir o bem neste mundo, diante dos homens, daquilo que todo mundo tem como senso comum de bem. Mas principalmente nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nesta obra que foi feita, e queremos ser participantes e sermos participantes do sangue, do corpo, porque muitas vezes talvez não fazemos parte. Se não fazemos o bem, nós não estamos fazendo parte com o Senhor, porque o bem é fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele resume os seus mandamentos em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. O Senhor diz que aquele que o ama é aquele que cumpre os seus mandamentos, que obedece aquilo que Deus fala. Obedece a Deus. Não obedece ao amigo, não obedece ao marido, não obedece à esposa, não obedece ao chefe, no sentido de guiar a sua vida. Claro que nós temos certas obediências que nós devemos ter para com as pessoas que estão acima de nós. Mas aqui estou falando muitas vezes de conselho. Não obedeça a outros, mas sim a Deus. Se o outro falou aquilo que Deus falou também com você, ok, então tá certo, tudo bem. Mas o primeiro que tem que ser é Deus. E como que você vai identificar esse bem que Deus quer que você faça? Na palavra, meditando na palavra, buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único intermediador entre Deus e nós hoje. Não há ninguém mais intermediário para você. Jesus disse, quando ele estava aqui na terra, ele era o intermediário. Após ele deixou o Espírito Santo. Ele disse: vou deixar um consolador. O Espírito Santo é quem nos consola, não é aquele amigo, não é aquela pessoa. Muitos nos ajudam, claro, óbvio, muitos são preparados por Deus para nos ajudar, para nos ajudar a nossa jornada a ser mais leve aqui. Sim, não tem sombra de dúvidas quanto a isso. Mas o nosso consolador-chefe, o consolador nato é o Espírito Santo. Porque se você não tiver este consolador na sua vida, este intermediário entre Deus e você, não adianta você ter as melhores pessoas instrutoras aqui nessa terra, não adianta você ter a melhor pessoa que te ajuda aqui na terra, não adianta você ter o melhor conselheiro ou qualquer outra pessoa. Você precisa ter o Consolador, o verdadeiro. E aí sim, todas as outras coisas vão corroborar
e colaborar para este Consolador, aquilo que Ele está falando com você. Do contrário, não tenha sombra de dúvidas, não vai acontecer. Então, o bem que o Senhor quer que nós façamos vai estar na palavra dele, vai estar em nós obedecermos e ouvirmos, vai estar em nós buscarmos através do Espírito Santo. Nós não podemos, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. O nosso pastor é o Senhor Jesus, que deixou intermediário Consolador, que nos leva direto a Deus, que é o nosso Pai. Então, nós temos que ouvir a voz de Deus. E para ouvirmos a voz de Deus, não é na carne, não é na força e nem na violência. Não é na violência física de chacoalhar alguém, você precisa fazer isso, ou de violentar alguém, de machucar alguém fisicamente. Não é assim que nós vamos conseguir levar alguém até a presença de Deus, não é assim que nós vamos conseguir tornar uma pessoa melhor, mas sim é no amor de Deus. O Senhor diz que não é pela força, então voltando, e não é pela violência. Onde diz isso? Eu também não sei. Talvez eu saiba, mas eu sou péssima para gravar os versículos bíblicos, veja bem, mas eu sou muito boa de ler e gravar no meu coração. Isso eu creio que eu tenho. Mas você não precisa saber de cor a palavra onde diz todas essas coisas. Você só precisa guardar a palavra de Deus, né? Porque a ordem até foi o homem que criou nós. Muitas coisas não sabemos se é antes um livro tal e depois. Isso foi sendo colocado devido à coerência que se deu, que se teve no momento da leitura. Mas o que é importante é você gravar a palavra de Deus em seu coração. É você ter a palavra do Senhor, porque virá o dia que você vai precisar desta palavra e você vai se lembrar. Em Zacarias 4:6, né? Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então não é pelas multidões das suas palavras, porque nelas vai haver pecado, não é por você falar e tentar forçar alguém a fazer aquilo que a palavra diz. Mesmo que seja da palavra, você não pode forçar. Jesus é o nosso maior exemplo, ele não forçou ninguém. Ele saiu a espalhar a palavra. E assim, cada coisa no seu tempo, cada pessoa no seu tempo foi agregando, foi assimilando, foi entendendo e foi seguindo o mestre. E assim nós também temos que agir com as pessoas que estão à nossa volta. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é amor. E o amor do Senhor que o Senhor nos ensina é que é respeito, é saber o tempo, né? É respeitar o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo daqui, da carne, deste mundo, deste século. O tempo de Deus é outro, o relógio do Senhor é outro. E para nós compreendermos um pouquinho deste relógio, nós precisamos estar em espírito. Nós temos que respeitar. Eu vejo às vezes muita falta de amor. Nós precisamos do amor do Senhor. Seria uma outra mensagem, mas só para dar uma palhinha aqui, vamos dizer assim, acerca do amor do Senhor Jesus, que nós temos que aprender muito, né? Muito, muito, que é aquele amor que respeita, que acolhe, que define e diz: isso não é bom, mas não abandona. Leva aquele alguém ao arrependimento, ao constrangimento, naturalmente pelo Espírito. E não por bater na pessoa para se arrepender, e não por bater por palavras para alguém se arrepender. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor é amor, é trazer em amor aquela pessoa, é saber que você é tratado em amor, é nos ver. Eu me vejo, enquanto eu estiver aqui, eu tenho algo a melhorar, eu tenho algo a fazer, o Senhor quer me tratar mais, até chegar o último dia. Quando chegar o dia que Ele me levar, bom, aí então lá em cima eu não vou ter mais carne, eu vou ser só espírito, e eu vou estar completa. Mas enquanto estivermos aqui, é nos colocarmos no lugar do outro e sabermos que assim como o Senhor nos ama, através de tudo que temos que ainda melhorar,
Assim nós temos que enxergar o nosso irmãozinho. Ele também está neste mesmo barco, ele é como nós. Deus também tem um tempo para ele, Deus também o ama. Mas nós precisamos deixá-lo ele junto desse amor. É saber, olha, você vai conseguir. O Senhor é grande misericórdia. Não desista, Ele te ama. Aquele dia lá com Jesus e a mulher adúltera, tem muito ensinamento ali. Leia aquela passagem. O Senhor Jesus estava ali diante daquela mulher e todos os seus acusadores, né? Todos eles querendo apedrejar, porque a lei mandava, e a lei, diga-se, era de Moisés, para ver que o Senhor veio ali reformular. Então, nem tudo que muitas vezes parece ser lei neste mundo, ou é lei neste mundo, e parece ser correto, é correto diante de Deus, não é? O Senhor Jesus veio para reformular isso. Então, nós temos que buscar no Espírito para termos discernimento, né? Em João 8, que fala desta mulher, todos ali estavam para apedrejá-la, para condená-la. E hoje eu vejo isso acontecer muitas vezes. Vamos trocar os personagens, não precisa ser a mulher adúltera. Pode ser a mulher que mente, a mulher que fofoca, né? Ou o homem que mente, que faz coisas erradas, que mata, que comete fraudulências, corrupção e por aí vai. Pensamentos, às vezes não é em atitudes visíveis a todos, mas é no secreto, é escondido. Então vamos trocar só os personagens. O Senhor só quis demonstrar que havia ali uma mulher pecadora, que poderia ser um homem, que poderia ser qualquer outro tipo de pecado também, mas que muitos estavam apontando. E hoje acontece a mesma coisa. Muitos apontam o pecado do outro, mas esquecem do seu próprio pecado. Né? Lá em João 8 é que fala sobre essa mulher adúltera, né? E aí, se você ler aí, vai ver que Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O Senhor Jesus ainda continua dizendo para mim e para você, Vanessa, tu não tem pecado? Então pode condenar o fulano, o beltrano. Será? O Senhor está dizendo, o Senhor é tão, como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Ele é tão engraçado, né? Nós temos que compreender isso, porque ele está dizendo que você tem pecado. Ele está dizendo, Vanessa, você tem pecado. Você precisa melhorar. Enquanto você estiver aqui, eu vou estar cuidando de você e te tratando, assim como vou tratar este outro ou esta outra que você quer condenar, que você quer julgar. O Senhor fala também, nos aponta, que nós observamos o cisco que há no olho do irmão, mas não vemos a trave que está nos nossos. E o que o Senhor quer nos mostrar? É o amor dele. É o amor. Esta mulher ali ficou olhando para todos os acusadores e eles foram, saindo de fininho. Por quê? Porque todos eles tinham pecados, todos eles cometeram alguma coisa que precisava ser perdoada também. Mas eles queriam apontar, eles queriam julgar. Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos olhar mais para nós. E buscar em Deus, Senhor, me ajuda nisso que eu preciso melhorar. Me ajuda, Senhor, a vencer isso. Né? E o Senhor vai trazer o arrependimento, vai trazer o constrangimento. Aquela mulher, eu creio que ela não pecou mais, eu creio, né? Não diz a Bíblia, mas eu creio que ela não pecou mais. Sabe por quê? Porque o Senhor a tratou ali com amor. O Senhor a convenceu em espírito, mostrando a ela, olha só, talvez se ela fosse apedrejada, ela não iria se arrepender. Ela iria voltar e cometer novos pecados. Como nós vemos a lei deste mundo, que o próprio Senhor diz que não passa de imundícia. A nossa lei é falha, é porca, perdoe minhas palavras, mas ela não funciona e não vai funcionar. A lei que funciona é a do Senhor. Mas nós não aprendemos a amar o nosso irmão. Nós aprendemos a acusar e a julgar. Mas nós não aprendemos a olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós também seríamos julgados ou que precisaríamos ser julgados. A palavra de Deus fala, se antes nós nos avaliássemos lá na Santa Ceia, a última ceia que o Senhor fala, nós veríamos que precisamos melhorar. E aí nós não teríamos olhos para enxergar e acusar os outros. Nós teríamos olhos sim para ver
que alguma coisa está errada, que aquela pessoa precisa melhorar em tal isso, tal aquilo, mas os nossos olhos se voltariam automaticamente mais rápido ainda para nós mesmos, e vendo o quanto a gente precisa melhorar, o quanto o Senhor tem que transformar a nossa vida, o nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque há muitos que falam, mas poucos que verdadeiramente fazem. E o fazer não é aquele fazer que é mostrado para todo mundo, o fazer é no secreto. É quando você está no secreto, é que ele vai te exaltar. Então, aquilo que você faz no secreto, quando ninguém está vendo, é ali que o Senhor está observando os frutos que você está manifestando. Não é quando você mostra para todo mundo, não é aquela atitude que você faz diante dos homens e que os outros veem. Não, pode até ser que no secreto, no oculto, que você fez algo de bom, o Senhor traga à tona e venha a ser conhecido por todos. Mas o Senhor nos ensina, né, a fazer no oculto. Mas voltando àquela mulher adúltera e aí trazendo este amor, chegamos neste amor que o Senhor quer que nós venhamos manifestar. Não é? Até tem um ditado que diz assim, quando você aponta o dedo para alguém, né, para julgar, para falar, observe que há 3 dedos que se voltam para você. Então, o Senhor, não é? Bem como ele fala, como é que é? Você quer tirar o cisco, você observa o cisco do olho do teu irmão. Deixa eu ver onde é que está essa passagem. E não vê a trave que há no seu. Então, quando nós apontamos para alguém para julgar, e não para ser zeloso em amor e dizer, olha, eu estou no mesmo barco, não neste mesmo pecado, não neste mesmo erro, mas eu também tenho erros, e o Senhor está tratando comigo. Então, eu te convido também para que o Senhor venha tratar você também. Vamos ser tratados por Deus. Deus tem o seu amor que é grande, é misericordioso, assim Ele está me tratando, assim Ele está me cuidando, Ele quer cuidar de você também. Então, esse amor que nós temos que manifestar e dando os bons frutos, mostrando os nossos bons frutos, não por querer mostrar, mas sim porque já são inatos em nós. Veja bem, aquela pessoa que quer mostrar para o outro que é boa, aquela pessoa que quer mostrar uma habilidade para o seu chefe, ou quer dizer que fez isso, que fez aquilo, muitas vezes ela não consegue a glória do Senhor na vida dela. Por quê? Porque ela quer mostrar para o outro. Mas quando ela foi curada e tratada pelo Senhor naquela parte, e ela começa a manifestar frutos mesmo, ela pouco se importa se o outro sabe ou não, porque Deus traz à tona aquilo. E as pessoas que estão ao redor dela percebem. Comece a observar como as pessoas te veem aonde você vive. Como as pessoas te olham. Como que as pessoas te tratam. Será que elas percebem esse amor do Senhor em você só para você observar? Não é para você agora querer parecer outra coisa, não. É para você observar. E aí isso vai te tratando. O Senhor vai te mostrando aquilo que você precisa melhorar. O fulano acha que eu falo demais. Então, será que não tem fundamento? Eu vou buscar no Senhor. O fulano acha que eu sou muito áspera nas palavras, rude. Ou não é a primeira pessoa, há mais pessoas que falam assim. Tá na hora do quê? De nós observarmos. E prestarmos atenção na palavra do Senhor. Senhor, eu tenho agido assim, Pai, eu não quero ser assim. Eu tenho sido assim, né? Ou seja, o que você tem manifestado que não uma só pessoa tenha observado ou outras, o que você tem feito que talvez você tenha que levar diante do Senhor. Senhor, me ajuda nessa parte. Eu não quero errar nisso, eu não quero pecar nisso. Me ajude, Pai, para que eu venha melhorar. E para que isso seja visto em mim, Pai, através das pessoas, para que eu possa ser cura também naquilo que eu fui curado, ser cura na vida dos outros que estão ao meu redor. A passagem que eu comentei aqui sobre o cisco no olho é lá em Mateus capítulo 7. Deixa eu até anotar para mim aqui, porque depois, se esse vídeo vai lá pro canal, eu vou colocar a lista dos versículos. Capítulo 7, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, isso aí que você está fazendo vai contra a palavra de Deus. Você sabe, vamos lá ler na Bíblia? É isso que o Senhor está dizendo. Como você pode dizer para o seu irmão, deixa-me tirar esse cisco aí, vamos ter que tirar esse cisco daí, vamos ter que tirar esse pecado daí, vamos ter que tirar isso aí e tal. Não é errado você instruir na palavra alguém, não. Mas há aqueles que instruem por força.
E aí o Senhor diz, deixe-me tirar o cisco do teu olho quando há uma viga no seu. Será que nós não temos que olhar para a nossa viga primeiro e tentar tirar ela e consertar? E aí então depois nós contarmos isso, olha, eu tinha uma viga no meu olho, sabe? Mas Deus me curou, Deus tirou essa viga, Deus me tratou, sabe? E assim também Deus quer fazer com você. Deus vai curar essa área, Deus vai tratar essa área. Nós temos que manifestar o amor de Jesus e nós precisamos buscar, porque o amor do Senhor, nós não vamos compreender ele na totalidade. Talvez em instantes nós compreendemos ele na totalidade. Só vamos compreender na totalidade lá no céu. Mas aqui nós podemos chegar muito próximo. Mas nós temos que nos esforçar para buscar esse amor do Senhor, para agir como ele agiria. Não afastando as pessoas de Cristo, mas aproximando-as de Cristo. Senhor, ensina-nos a aproximar, Pai, as pessoas do Senhor. Ensina-me a estar próxima de Ti, para que assim eu sirva de exemplos para aqueles que estão ao meu redor e vejam esta proximidade e, por tabela, também se aproximem do Senhor. Mas não, nós muitas vezes queremos à força aproximar o outro do Senhor, mas nós não estamos próximos do Senhor. E aí o Senhor diz no versículo 5, olha só, Mateus 7, versículo 5, hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja bem, uma viga é maior do que um cisco. O Senhor está dizendo que o nosso pecado, aquilo que nós precisamos melhorar, é maior do que aquilo que nós estamos enxergando no outro. Veja bem, se você analisar, você vai perceber, uma viga é maior do que um cisco. E se o Senhor está dizendo para nós tirarmos essa viga, nós precisamos da ajuda dele para tirar. Então ele está dizendo que essa viga que você tem, essa viga que eu tenho que tirar, é muito maior do que o cisco que eu estou enxergando no olho do outro. Eu consigo ver uma coisinha tão pequenininha e que Deus pode trabalhar na vida do outro, mas eu não enxergo aquela coisa grande que eu preciso tirar da minha vida, que eu preciso melhorar, que eu preciso me arrepender. Eu não consigo enxergar e tirar. E o que falta isso? Falta examinar-se. E aí nós vamos para a obra da cruz. Lá na última Santa Ceia o Senhor falou aos seus discípulos, aqueles que estavam ao redor, né? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. O Senhor nos convida, não é, a nos julgar a nós mesmos, a olhar para nós mesmos. Se nós não olharmos para nós mesmos, nós não vamos poder ajudar ninguém. Nós não vamos ser exemplos para ninguém. Nós precisamos olhar para nós. Assim, olhando para nós, automaticamente, nós vamos estar ajudando outras pessoas. Por quê? Porque nós vamos estar melhorando. E estando melhorando, nós vamos poder auxiliar os outros melhor. Agora, quando nós queremos ser auxílio dos outros melhores, nós estamos esquecendo das traves que precisamos tirar de nós mesmos. E aí nós estamos fazendo um processo reverso, um processo na contramão, que não é a mão do Senhor, é na contramão do Senhor. E aí dá tudo errado. Aí nós não conseguimos, nós afastamos as pessoas, nós damos mau testemunho, as pessoas não compreendem, não conseguem ver os frutos da nossa vida, porque não há, verdadeiramente, nós estamos atropelando as coisas, não estamos respeitando o início da mensagem, o tempo de Deus, estamos fazendo planos, projetando e nos esquecendo que é o tempo de Deus. Senhor, se o Senhor quiser, eu vou cumprir isso. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Por isso que nós temos que andar em concordância com o Senhor. Lá na primeira carta de Coríntios, vai lá para ver. Primeira carta de Coríntios, no versículo 11, o Senhor fala assim. Ou melhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, né? Eu não sei se eu falei isso. Capítulo 11, no versículo 28, né? Mas vamos ler um pouquinho antes, ali no 24. O 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, e isto é o meu sangue, que será
derramado, né? Que será o meu corpo que será partido por vós, e fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou do cear, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice do Novo Testamento, no meu corpo. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Tomou o cálice dizendo: este meu cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós comemos o corpo de Cristo, participamos da obra do Senhor para lembrarmos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor passou, tanto na carne quanto no sangue. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Toda vez que nós participamos, né, da Santa Ceia, lembramos a morte do Senhor, aquilo que ele passou na carne, aquilo que ele passou também pelo sangue, nós estamos lembrando da morte, né, anunciando que ele vai voltar. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, qualquer que não identificar que é pecador, que precisa do Senhor, que precisa melhorar, que ele precisa tratar os outros com o amor do Senhor Jesus. Tudo isso, né, e muito mais, ele está bebendo indignamente. E ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque ele não compreendeu este amar a Deus sobre todas as coisas e nem está buscando amar o próximo como a si mesmo. Isso não significa, nós não vamos estar completos aqui. Enquanto nós participarmos da Santa Ceia, estamos na terra. E estando na terra, nós ainda temos que melhorar. Então, não se preocupe que você não vai estar completo. Ao você beber do cálice e comer do pão, não significa que você já está sem pecado nenhum, mas significa que você quer estar sem pecado, que você está buscando o arrependimento, que você quer este compromisso para assim estar com o Senhor. Você está caminhando com Ele, você quer ser curado, você está em tratamento, você admite que está em tratamento e você quer fazer esse tratamento. É isso que significa aqui, trazendo para uma linguagem de hoje, né, que eu entendo. E ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se a si mesmo, nós precisamos nos examinar. E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, ou seja, não compreendendo este corpo do Senhor. E ainda diz mais, então se nós não compreendemos essas obras do Senhor na nossa vida, nós não compreendemos o outro, nós não conseguimos manifestar o seu amor, porque ele morreu para manifestar este amor para mim e para você. E assim também nós temos que compreender esta obra para poder manifestar isso. Olha o que diz no versículo 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios, aos Coríntios. Por causa disso há entre vós muitos fracos. Por causa disso há entre nós muitos fracos. Muitos doentes, muitos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Tá? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Né? Seja, como é que se diz? Agora me faltou a palavra. Seja cordial, mas não é essa palavra que eu queria usar, né? Mas manifeste ali, sabe, cortesia, espere um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa. Se algum tem pressa para comer, tô com fome, não vou esperar ninguém, coma em casa. Então, antes, para que não venha acontecer isso, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então, quando o Senhor estiver conosco, Ele vai nos ordenar outras coisas. Mas antes disso, Ele diz, devemos nos examinar. E nos examinar, o que quer dizer? O amor do Senhor está em mim? Eu estou tratando as situações conforme o Senhor tem me orientado, me ensinado no amor dEle? Em amar Ele sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas? É obedecer os seus mandamentos. É saber que Ele, assim como nos tratou, nós também temos que tratar o nosso próximo, que é o segundo mandamento. Assim fazendo, assim compreendendo, buscando compreender, andando com o Senhor, nós vamos manifestar automaticamente os frutos do Espírito, nós vamos acolher,
nós vamos ser porto seguro, nós vamos caminhar juntos rumo ao céu. Nós não estamos nessa caminhada sozinhos, nós precisamos compreender que todos estamos num hospital, né? Como já dizia outros aí, tantos outros já falaram sobre isso, já fizeram essa analogia de um grande hospital do Senhor, e Ele é o médico. Cada um tem uma doença espiritual, física, cada um tem algo a ser tratado, a ser curado, a ser sarado, cada um tem algo, o Senhor tem um medicamento para cada um. Não é? E às vezes aquilo que... vamos supor que é um corte, né, físico. Eu usei tal coisa, a palavra de Deus me disse sobre isso e eu fiz, né, dessa maneira, procedi desta maneira. Isso vai servir de exemplo, de remédio para o outro. E aí, então, o Senhor vai curando. Aí o outro foi outra coisa, com o outro irmão é outra coisa. Às vezes, aquilo que um irmão passou é bem parecido com o que nós passamos, 1, 2, 3 coisas que ele passou. Então, nós estamos neste grande hospital, estamos sendo tratados pelo Senhor. E todos nós precisamos do remédio do Senhor. Nós não podemos dizer, não, o seu corte é mais perigoso do que o meu, esse corte pode te matar. Todos que estão ali podem morrer a qualquer momento. Voltando lá ao início da mensagem, Tiago 4, versículo 13. O Senhor nos fala dessas incertezas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Em Mateus 6, capítulo 27, também fala sobre isso. Vamos lá. Mateus 6, 27. Não para de chegar a mensagem, gente. Depois eu respondo. Tem meus alunos aí mandando perguntas. Já respondo. Mateus, capítulo 6, versículo 27 fala assim: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ninguém de nós pode acrescentar nada à nossa estatura. Não podemos, não temos esse pré-requisito. Mateus 6,34 fala: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Voltamos aqui ao início da mensagem, lá de Tiago, né, capítulo 13, que completa com o versículo de Mateus, o versículo 34 de Mateus, capítulo 6. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós temos que colocar tudo na presença do Senhor e aprender dele, que é manso e humilde, para nos ensinar. É saber que estamos no mesmo barco, é saber que precisamos do remédio do Senhor e que juntos nós vamos conseguir. É transbordar esse amor, é manifestar, deixar manifestar os frutos do Espírito, não por vanglória, não por querer, não por se mostrar, não por querer mostrar ao outro, ao chefe, a quem quer que seja, as pessoas. Eu faço isso, eu sou boa nisso, eu não sei. Não, isso automaticamente Deus vai vai revelar automaticamente. Como ele diz, quando você for, né, dar uma esmola, ou quando você for fazer algo bom, não ficar aí anunciando por trompete, anunciando a todo mundo o que você está fazendo, ou o quanto você já fez. Mas sim, faça no secreto. E o Senhor vai te honrar em secreto e publicamente, a palavra diz, né? Ele vai te honrar publicamente aquilo que você faz em secreto, porque é de todo o teu coração. Então, busquemos nos examinar e fazer em amor, né, aquilo que Deus tem nos ensinado, a amar o próximo, amar a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos nos examinar e nos amar e saber que este amor não é só para mim, mas também para o meu irmão, é saber conduzir, pedir sabedoria a Deus e muito mais. Encerro por aqui, espero que você medite nesses versículos e creio que o Espírito Santo vai falar com você. Eu sou falha, eu às vezes falo demais e o Senhor tem que me controlar acerca disso. Eu estou buscando não falar demais, mas hoje eu trouxe aqui esta mensagem e creio que o Senhor me instruiu para te trazer e para você buscar dele este amor para com todos, tá bom? Então, antes de nós vermos e apontarmos alguém, nós precisamos saber como estamos, porque muitas vezes nem precisaremos apontar ao outro aquilo que precisa ser melhor, porque ele estando perto de nós vai ver os nossos frutos e vai ver que ele também precisa melhorar. É assim com o Senhor Jesus, não é? Quanto mais próximos nós estamos dele, mais nós sabemos que precisamos melhorar, mais ele traz à luz
naquilo que precisamos melhorar. Respeite o seu tempo, respeite o seu limite, respeite o limite do outro, respeite o tempo do outro. A melhor coisa é você dobrar os joelhos e orar. E Deus vai te ouvir, Deus vai te ajudar. Deus te abençoe, fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, eu trarei sim mais vídeos aqui no Instagram ao vivo e também lá no canal Pão de Cada Dia. Faço os meus projetos, mas o Senhor é quem dá a última palavra e Ele que concede todas as coisas. Deus abençoe. Fiquem com Deus.